Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-obreiro da Igreja Universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Convido vocês que avaliem se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sino para notificações. E no vídeo de hoje iremos abordar o seguinte tema: argumento ad hominem. Em outras palavras, eu procurei colocar um título: argumentos que enganam e escravizam. E por que eu estou falando isso, pessoal? Vamos lá. Acompanhe comigo aí na tela. Significado bem rápido e objetivo, tá? Ad hominem. O que significa? É um tipo de falácia, pessoal. Ou seja, um método ardiloso que se caracteriza quando determinada pessoa responde ao argumento com críticas negativas ao seu autor e não ao conteúdo apresentado. Uma falácia consiste no argumento falso, uma ideia que parece transmitir uma verdade ou um discurso válido, mas não apresenta bases lógicas e coerentes. Esta é uma expressão em latim e pode ser traduzida como argumento contra a pessoa, argumento ad hominem. Tá bom, pessoal? Quero deixar essa contribuição aí. E por que eu falo e estou trazendo aqui para vocês esse tipo de coisa? Porque geralmente os canais de denúncias, eles estão aqui dia e noite trazendo conteúdos denunciando a hipocrisia contra o sistema religioso e muitas das vezes com relatos de pessoas que optam pelo anonimato e também com elementos. E muitos dos adeptos e simpatizantes, principalmente da instituição religiosa Igreja Universal do Reino de Deus, eles não refutam os nossos argumentos. Eles preferem endereçar os seus ataques diretamente a nós. Quando nós dissemos que o Bispo Macedo ele é banqueiro, é dono de hospital e comprou aquele apartamento lá em Miami, o Porsche Tower Design, a pessoa vem aqui e simplesmente diz a mentira. Ou então prefere nos taxar de invejosos, caídos, endemoniados, ou seja, elas não atacam, não se concentram nos argumentos que estamos expondo aqui. Elas direcionam a pessoas, tá bom? E isso não acontece somente com simpatizante do Bispo Macedo, não. Nós, num passado muito recente aí, tivemos um jornalista que ele atacava diretamente o Marcelo Roque, o Davi, dizendo que eles estavam com mágoa, dizendo que eles eram invejosos, mandando eles procurar um emprego. No meu caso, por causa da máscara, mas ele não refutava os argumentos que eu trazia aqui. Ou que o palhaço cristão, com maestria, costuma trazer, né? Porque ele é do ramo. Mas, meus amigos e amigas, feitas as introduções, tá? Estamos ao vivo hoje, 4 de junho de 2024, uma terça-feira, 19 horas e 20 minutos, horário de Brasília, tá bom? E vamos dar continuidade aqui. Feita esta observação em relação aos argumentos ad hominem, eu gostaria de compartilhar com vocês na tela um conteúdo que foi extraído do canal do Marcelo Roque e foi publicado na data de hoje. Uma reunião onde o bispo Wagner Negrão estava transmitindo lá aos seus seguidores que não poderiam dar ouvidos e deixar plantar na mente ou no coração deles uma semente ruim que poderia contaminá-los, tá bom? É importante eu fazer essa introdução. Vou trazer aqui o conteúdo do Marcelo Roque rapidinho. Vou ouvir os principais áudios aqui, tá, pessoal? Vou ouvir os principais áudios, que são 8 áudios, porém 5 áudios nós iremos ouvir. Ele bota aqui assim, ó. Esse áudio, né, o Wagner Negrão é um hipócrita. Nesse áudio, ele é um hipócrita. Vamos ver o que o Wagner Negrão fala nesse áudio aqui. Tá compreendendo? O diabo tá sempre querendo plantar na gente também sementes. Se uma duvidazinha será, já era. O diabo não quer saber. Ele quer saber de plantar. Ele quer saber de plantar.
Porque se tiver um tempo atrás, saiu, o Bispo Macedo tem um apartamento no prédio mais caro dos Estados Unidos, que até o carro sobe de elevador. É mentira isso, Adilson? É mentira? Você tem coragem? Você tem essa cara mal lavada de dizer que é mentira que o Macedo tem um apartamento em Miami, no Porsche Tower? Já foi mais do que provado, o Wagner Negrão. Isso foi mais do que provado. Então, pessoal, vocês acompanharam comigo aí o que o Marcelo Roque disse em relação ao Bispo Wagner Negrão. Como que funciona a estratégia deles? Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Quando a pessoa vai evangelizar uma vítima para a seita, né? A pessoa, quando chega lá, ela vê lá Jesus Cristo é o Senhor, e ela acredita que aquilo que vai ser transmitido às pessoas provém de Deus, provém de Cristo, e na verdade não. Agora vocês vejam só, o Wagner Negrão na reunião estava insinuando que era uma mentira dizer que o Bispo Macedo ele tem a propriedade no edifício Porsche Tower Design em Miami. O Davi e o Ricardo Costa já trouxe elementos provando isso, tá bom? Mas como que funciona esse argumento? Eles atacam as pessoas. Vamos lá. Vocês estão acompanhando aqui na tela? Deixa eu ver aqui. Olha só, acompanha aqui comigo na tela. Bispo Edir Macedo comprou uma unidade no Porsche Tower em Miami. Essa é uma informação do portal International Realty. Né? Perdoe meu inglês aí que tá uma porcaria. Mas a pessoa, ao se deparar com essa notícia, os bispos, a liderança da Igreja Universal entre quatro paredes, vai dizer que é mentira, que a pessoa está sendo usada pelo diabo, que a pessoa está sendo enganada, entendeu? E o objetivo do meu canal aqui é justamente trazer um contraponto, trazer uma reflexão, para que vocês possam desenvolver um pensamento crítico. Eu fiquei completamente decepcionado com o jornalista lá, porque tanto ele como o próprio Pablo Marçal, eles possuem recursos, possuem mecanismos para poder verificar se a veracidade de nossas alegações procedem ou não. E aí eu fico me fazendo a seguinte pergunta: se eu tenho mecanismos para poder verificar a verdade das informações, então por que esses sujeitos não praticam o mesmo método de investigação? Será que tem alguma coisa por trás, né? E aí o Wagner Negrão, ele disse o seguinte, que estava rolando uma fake news, dizendo que o Bispo Macedo tinha um apartamento, que o carro subia de elevador. Bom, tô aí com o site dos Estados Unidos, né? Miami-Dade Coach, né? Não sei se a minha pronúncia tá correta, tá? Estamos aqui hoje, 19 horas, 26 minutos, terça-feira, 4 de junho de 2024. Vou pesquisar com vocês aqui para ver se o Bispo Macedo tem ou não tem a propriedade, tá? Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês os slides, porque eu já tirei print. Tá aqui, ó. Extraí do site, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir ampliar, mas tá ali o nome do Bispo Macedo e da adorável esposa dele, Esther Bezerra. Vocês estão vendo aqui, ó, o endereço, né? Avenida Collins, apartamento 4005. Aí trouxe para o Google Maps, entendeu? E aí, pessoal, tá aí, ó. Opa, calma aí, vamos devagar. Tá aqui, ó. Avenida Collins, olha aí o apartamento. É fake news isso daí? É fake news? Por isso que eles fazem jejum de Daniel, por isso que eles falam que não é para dar ouvidos a caída endemoniado, porque nós vamos trazer elementos, tá bom? Então tá aqui, ó. Acompanhe comigo aí que eu vou consultar agora com vocês, ó. Tá vendo, ó? Taxa de proprietário. Vou clicar nela, tá bom? Então tá aqui, ó. Fui direcionado pro site, ó. Só vou escrever, ó. Edir Macedo. Olha só, ó. Endereço, ó. Collins, Avenida, Miami, Flórida. Tá aí, ó. Vou clicar.
Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá aí, ó. Mais uma vez, ó, pesquisa ao vivo, pessoal. Ao vivo. O Davi e o Ricardo não fizeram, claro, pô. A live deles foi sensacional. Eles tiveram que mostrar outros imóveis, principalmente no nome do Renato Cardoso, através de empresas. Eles agora não vão mais dar esse mole de colocar propriedades fora do país no nome deles. Eles vão constituir empresas e vão adquirir bens através dessas empresas para poder mascarar a propriedade, tá bom? E tá aqui, ó, Real Estate, tá? Vou copiar esse endereço aqui, ó, e vou fazer o mesmo processo, tá? No Google Maps, só um instante, tá bom, pessoal? Só um instante. Estamos ao vivo, é assim mesmo, tá? Já vou ler os comentários. Tá, Luiz Carlos Pimentel, boa noite. Rosas Petúnia, boa noite. Sejam bem-vindos. Tá aqui, ó. Vou botar aqui o Google Maps, compartilhar com vocês, certo? Vou colar aqui o endereço, vou dar Enter. Ao vivo, pessoal. Tá vendo aqui, ó? A mesma pesquisa que eu trouxe os prints da tela, tá? Vou clicar aqui nas camadas do satélite. Vocês estão vendo aqui, ó, apartamento 4005. E aí, quando eu coloco o bonequinho para visualizar, acompanhe comigo, ó. Vocês estão vendo, ó? Avenida Collins, tá aqui, ó. É ou não é o edifício que se encontra no nome do Bispo Macedo? É mentira ou não é mentira? E aí? Esses são os argumentos que enganam e escravizam. Nós somos taxados de endemoniados, caídos, perturbados e etc, tá bom? Mas tá aí, ó, uma propriedade nos Estados Unidos em nome do Bispo Macedo. Basta você entrar nesse site aqui, tá? E vocês vão ver com seus próprios olhos. Tá aí a propriedade em nome dele, mais uma vez, tá bom, pessoal? E dando continuidade, essa questão de argumentos que escravizam, eles sempre vêm com aquela conversa fiada, dizendo que eles não têm nada no nome deles, que não possuem nada, que só possuem a roupa do corpo, e conversa vai, conversa vem. Pessoal, olha só, acompanhe comigo, isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. É óbvio que eu vou preservar alguns dados, porque é como eu falei para vocês aqui, nós não vamos aqui debater, atingir as pessoas. Nós vamos contra-argumentar as narrativas e as falácias que o sistema religioso emprega. Vocês estão vendo aí na tela, tá? Isso daí é um registro que eu tirei do site da OAB Federal, do Conselho Federal da OAB, tá? O nome aí do Bispo Licenciado Marcos Pereira, deputado federal. Mais uma vez, eu não tenho nada contra o exercício da advocacia dele, eu não tenho nada contra a pessoa do Marcos Pereira como deputado, como bispo, como advogado, mas se o sujeito é bispo da Igreja Universal e eles proíbem os pastores de terem coisas, de terem bens imóveis ou móveis ou semovente no nome deles, pessoal, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então eu pergunto para vocês, por que o Bispo Marcos Pereira tem uma sociedade de advogados em Brasília e em São Paulo? Vocês estão vendo aí na tela, ó, Marcos Pereira e Sociedade de Advogados, registrado em Brasília, Distrito Federal. Vejam só a quantidade de sócios que ele tem em Brasília, tá? 13 sócios. E agora vocês vão acompanhar comigo aqui, ó, o registro da sociedade dele também no estado de São Paulo. Estão vendo aí? Tá? Tô suprimindo dados porque eu falei para vocês, nós temos que atuar com sabedoria. Eu não tô aqui atacando o exercício da advocacia do Marcos Pereira. Pelo contrário, se a Igreja Universal de 6 em 6 meses impõe aos seus fiéis uma campanha da Fogueira Santa de Israel, onde todos aqueles têm que abrir mão do seu patrimônio, dos seus bens, em prol do altar da Igreja Universal do Reino de Deus, como pode os bispos terem bens nos seus nomes? Tá bom? Tá aí, ó. Olha só a quantidade de sócios que o Bispo Marcos Pereira tem na sociedade de advogados dele em São Paulo. Vocês estão entendendo?
E tá aqui, ó. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Só um instante, pessoal. Vou ler para vocês o que tá dizendo aí, ó. Aqui. Marcos Pereira e Sociedade de Advogados é um escritório voltado para prestação de serviços jurídicos, criado pelos doutores Marcos Pereira e advogados com vasta expertise no setor de rádio e televisão, o que o habilitou a ser um dos poucos escritórios no país especializado na área de radiodifusão. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer? Basta ter o interesse de pesquisar. Marcelo Roque gravou um vídeo da reunião do Bispo Wagner Negrão, e aí ele foi soltando os seus red flags, né? Ele mencionou a questão da fake news do próprio Renato Cardoso e da Cristiane Cardoso, dizendo que ambos iriam se separar. Depois soltou um boato a respeito de que o Renato Cardoso tinha tomado um soco no rosto de um outro bispo. E aí jogou essa história do edifício Porsche Tower Design em Miami. Quer dizer, colocando tudo como fake news no mesmo balaio, tá? E na verdade não é. Tá aí. Basta você pesquisar. Pesquisem. Fujam do argumento contra pessoas. Pessoa tá falando um negócio. Ah, ele é fascista. Não, meu amigo. Ah, ele é esquerdopata. Ele é comunista. Meu amigo, analise os argumentos. Por isso que o Brasil está do jeito que se encontra. Porque as pessoas estão atacando as pessoas. Não estão atacando argumentos. Estou aqui de máscara. Será que, pelo fato de eu estar usando máscara, refuta todos esses elementos que eu estou trazendo aqui para os senhores e para as senhoras? Eu acredito que não. Se você não acredita, vá pesquisar. Pesquise, pesquise. Nada mais, nada menos do que pesquisem, tá bom? Que vocês vão crescer, vocês vão melhorar, aperfeiçoar. Então, tá aí, ó. Argumento ad hominem. Argumento contra as pessoas. Argumentos que enganam e escravizam vocês que vêm aqui defender esses líderes religiosos. Tá bom? Vamos ler aqui os comentários, ó. Luiz Carlos Pimentel, Rosa Petúnia, amém, irmã? Tá aí, ó, ok. Ó, Patrícia Rosa, boa noite a todos. Aí, Luiz Carlos Pimentel comentando sobre a Irmandade. Vinícius Silva, Luiz Carlos Pimentel, Edman, não sei. E aí, pessoal? Alguma pergunta? Algum comentário? Tá? Eu não queria nem trazer esse conteúdo de hoje. Eu queria mais tratar a respeito da caridade seletiva, tá? Uma das 48 leis do poder. Mas, diante dessa pataquada que o Bispo Wagner Negrão soltou, eu optei por gravar esse conteúdo, tá bom? Porque foi simples pesquisa que me possibilitou levantar todas essas informações, tá bom? E aí, pessoal, 16 pessoas presentes na live, tá? Vocês têm alguma pergunta? Não tem? Como que fica? Posso encerrar então a gravação? O que vocês acharam? Vinícius, o que tu achou da live, meu irmão? Fala aí. Vocês têm nada mais a dizer? Eu fiquei um tempo, pessoal, sem gravar lives, porque eu tô tendo alguns compromissos profissionais, tá bom? Mas a intenção não é abandonar vocês. Aproveitando aí que vou dar um tempo aí pra galera aí comentando. Pessoal, olha só. O que é dito dentro desses templos religiosos é uma coisa. A prática é outra completamente diferente. Tá bom? Nós estamos vendo aí o Bispo Macedo e seus subordinados. Só um instante. Fico feliz por você, irmão, ter voltado a fazer lives. Vou começar a soltar uns vídeos aí, uns cortes, tá bom? Muito obrigado. E eu também tô orando por vocês, pessoal. Tô orando por vocês e peço a vocês que orem por nós, dos canais de denúncias. Evandro Silva, muito obrigado, meu irmão. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Pessoal, voltando aqui ao assunto. Há 2 anos atrás, eu estava participando da Vigília da Virada dentro da Igreja Universal, que foi aquela vigília onde o Bispo Júlio Freitas
supostamente estava no Monte Sinai fazendo a oração pelo povo, e o bispo Macedo, chegou uma hora lá que derramaram azeite sobre a mão dele, e eu não esqueço das palavras dele, ele dizendo que não deve nada a ninguém, que não teme a ninguém, que a vida dele estava nas mãos de Deus e tal, beleza. Só que a questão toda é que quando você está do lado de cá, e nesse dia da vigília eu já estava com o canal E Agora ativo, postando vídeos, e aí quando você começa a vir pro lado de cá, e passa a sair da caverna, a pensar fora da caixinha, você se depara com essas mentiras e enganos que eles fazem. Eu não posso aqui dar detalhes de muitas coisas, mas, por exemplo, eles falam que não processam, mas eles processam. Eles falam que não fazem nada, que nós somos caídos derrotados, endemoniados. Mas por que eles reivindicam direitos autorais? Explica para mim por que eles reivindicam direitos autorais. Simples, basta você pensar e analisar. Hoje eu trouxe um conteúdo aqui que é fácil de pesquisar. Chegaram para mim e falaram assim, o Street Holder, o Silas Malafaia tem casa em Miami. Aí eu virei e falei, é mesmo? Será que ele tem casa em Miami? Eu fui simplesmente, pessoal, fiz o seguinte, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Eu não vou chegar e vou vir aqui na internet, abrir o bocão e vou chegar e falar, o Silas Malafaia tem casa em Miami. Será que ele tem mesmo? Se ele tivesse, olha só, aqui deixa eu mostrar para vocês aqui. Se ele tivesse, iria aparecer aqui. Então, eu não vou dizer para vocês que não tem, e também não posso afirmar que tem. Mas no nome dele não tem. Então nós temos que trabalhar com responsabilidade, entendeu? E eu prefiro gravar lives aqui com a cabeça, com a mente serena, para que eu não venha cometer excessos e depois ser penalizado por eles, entendeu? Porque qualquer um que se acha no direito pode demandar o outro em juízo. Agora, se vai obter sentença de mérito ou não, são outros 500. Mas isso dá trabalho, pessoal. Isso dá trabalho, tá bom? Nós temos aí o nosso irmão Marcelo Roque que está recorrendo de uma condenação que não é definitiva, e aí ele montou lá a sua vaquinha para poder arrecadar o dinheiro para poder arcar com o valor da condenação. Inicialmente ele precisava de R$5.000 para poder recorrer, mas o valor da condenação é maior. Ele obteve os 5.000 e a partir do momento que ele conseguiu esses 5.000 para cá, ele não arrecadou nada. E as pessoas ficam cobrando dele todo dia para que ele poste conteúdo, para que ele poste vídeo, entendeu? Só que ele tá botando a cara dele à tapa. E aí vem as consequências. E cadê a participação do pessoal? Vocês estão conseguindo me entender? Então vocês têm que vigiar, têm que ficar atento, têm que analisar os fatos, pô. Vocês vê só. O Davi Vieira reagiu lá ao conteúdo do Pablo Marçal, né? Pablo Marçal tem os mesmos recursos que eu para poder fazer essas pesquisas. E, aliás, ele tem muito mais recursos, porque ele tem patrimônio. Ele consegue pagar as pessoas para que elas façam as pesquisas por ele e monte um dossiê. Por que ele não fez isso? Será que ele tem algum interesse político? Porque a instituição religiosa tem um partido político e o Pablo Marçal tem aspirações políticas. Mas eu posso afirmar categoricamente que o intuito dele ir lá com o Márcio Carotti naquele programa da Igreja Universal tinha pretensões, aspirações políticas? Não, eu não tenho como afirmar. A única coisa que eu tenho que afirmar é que ele estava defendendo o Bispo Macedo com argumentos completamente rasos, imprecisos e superficiais. Ele simplesmente, através de uma narrativa, através de algumas palavras, ele estava querendo empurrar a goela abaixo do seu público, que o Bispo Macedo faz o que faz com o intuito de ganhar almas e não com o intuito de enriquecer. Poxa, uma pessoa que enriquece, uma pessoa que prega o evangelho, ela consegue comprar um apartamento desse? Aí vem o método comparativo. Bispo Macedo diz que prega a palavra de Cristo. Os discípulos e apóstolos pregaram a palavra de Cristo. E aí? O discípulo e o apóstolo pegou o dinheiro de dízimos e ofertas emprestado para poder comprar uma carroça, uma carruagem, uma casa? Não. Então o Bispo Macedo está certo em fazer o que fez? Porque veja só, pessoal,
Eu não tenho nada, eu não tô falando que o Bispo Macedo tá roubando a igreja é dele, entendeu? Ele simplesmente está fazendo algo que nós não temos condições de fazer. Por exemplo, se eu quiser comprar uma casa, das duas umas, ou eu junto dinheiro para poder comprar à vista, ou eu vou procurar uma instituição financeira para contrair um crédito financeiro. E lá eu vou ter que pagar as taxas administrativas, as parcelas, os juros, a correção monetária, etc. Esses líderes religiosos, eles fazem diferente. Eles não vão numa instituição financeira pegar dinheiro emprestado. Eles vão lá na instituição e pegam. Davi Miranda Filho, né, o Júnior, sei lá o quê, mostrou isso. Ricardo, com maestria, gravou um vídeo reagindo a uma reportagem do Intercept. O sujeito pega o dinheiro da igreja, compra um imóvel, em vez de colocar o imóvel no nome da igreja, não, coloca no nome próprio. Aí depois aquele imóvel valoriza, ele vai lá, vende o imóvel, devolve o dinheiro para a igreja, não, fica com o dinheiro. E aí você vê Igreja Universal, empresa de segurança, em nome do Bispo Adilson. Você vê que a igreja já teve companhia de táxi aéreo, mansões, carros, o Bispo Macedo de jato, helicóptero, propriedades em todos os cantos do mundo. E aí você vai ver assim, antes dele constituir a instituição religiosa, ele era o quê? Ele era um mega empresário? Ele recebeu uma herança? Não. Ele era funcionário da Loterge, que eu acredito que nem concursado ele seja, porque naquela época, antes da Constituição de 1988, não tinha obrigatoriedade de prestar concurso público. E aí? Será que o cargo com Edir Macedo não era um cargo em comissão? Aí o bispo critica todos nós por sermos ex-caído. O Bispo Macedo já foi ex de duas instituições. Ele foi ex de duas instituições. Não foi a Nova Vida do Roberto McAllister? E a outra, aquela instituição dos irmãos Coutinho. Quer dizer, o Bispo Macedo é ex duas vezes. E desce o pau na gente. Basta vocês pensarem. Pensem, pessoal. Vai ler a Bíblia. Vai pesquisar. Vai se profissionalizar. Não espere um momento de desgraça, um momento de desespero para vocês ter que correr atrás. A hora de se profissionalizar, a hora de se especializar é agora. Não deixe para amanhã. A liderança da Igreja Universal quer que você fique amarrado. Igual esse vídeo do Marcelo Roque aí. O Wagner Negrão trepado no altar, com o microfone, né? Falando um monte de besteira. Dizendo que nós estamos aqui propagando fake news. Aqui o site aqui, ó. Entra nesse site lá e escreve Edir Macedo Bezerra. Que vocês vão ver lá o imóvel, ou esse imóvel aí, ó. Porsche Tower Design Miami. No nome dele. Ele comprou pra quê? Pra fazer reunião com os bispos lá dentro? É? Pô, fala sério, né? Fala sério. Vamos lá. Ó, Evandro, poxa, muito obrigado, hein, meu irmão. Deus te abençoe. Patrícia Rosa. Gostaria que o irmão pudesse fazer mais live. Eu também. Mas os compromissos me arrebentaram aí nesses últimos meses. Eu só fiquei acompanhando o pessoal. E hoje, para fazer a live, pessoal, foi bem difícil. Tá? Que eu trabalhei muito hoje, tá bom? Luiz Carlos Pimentel e Edir Macedo é o antigo Caifás. Isso aí. Muitas vidas. Sabe o que me chateia? É que às vezes eu fico vendo aqui, nos canais de denúncias, depoimentos de pessoas que largaram essas seitas, foram estudar, se profissionalizar e conquistaram em 5 anos aquilo que eles não conquistaram em 10, 15, 20 de Igreja Universal. E é verdade. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que estudar, pessoal. Vocês têm que se profissionalizar. Porque o bispo, o que eles fazem lá? Fica prendendo vocês. Você não pode estudar, você não pode trabalhar, você tem que se dedicar à obra de Deus. Se o trabalho tá te prendendo, te impossibilitando de vir para a igreja, esse trabalho não é de Deus, é do diabo. E aí depois de 15, 20 anos você se encontra obsoleto para o mercado de trabalho, participando de 2 fogueiras santas de Israel no mínimo, fora outros propósitos, campanhas e desafios. Vocês não têm patrimônio, não têm renda, não tem nada. E aí não vai conseguir arrumar emprego. Porque, poxa, imagina só, uma pessoa com 50, 60 anos, sempre na atividade informal,
como é que você vai arrumar um emprego? É mesmo que você empreenda, tá? Que eu falo para vocês estudar, se profissionalizar, para que vocês possam, de repente, arrumar um emprego ou então constituir uma pessoa jurídica e ter um empreendimento sólido, firme, entendeu? Valmir Guimarães, boa noite, meu irmão. The Killer, opa, isso aí, meu irmão, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui, Felipe Rodrigues, o Edir Macedo é a versão masculina da macabra pastora Nadir. Agora é bispa, meu amigo. Não sei quem a consagrou bispa, mas agora é Bispa Nadir. Não sei se você sabia disso, Felipe. Edir Macedo já foi da IPDA, Deus é Amor, do Davi Miranda. Bom, eu não sei, meu irmão, desconheço essa informação, mas se você tá falando, Décio com você após 4 décadas enganando. Se ainda alguém acreditar nesse megalomaníaco, então a loucura é dos fiéis. Paciência, né, meu irmão? Fazer o quê? A verdade não é para todos. Tem gente que é inscrita aqui no canal que tá lá dentro. Entendeu? Eu posto um conteúdo como esse daí, a pessoa vai vir aqui comentar, é mentira, você é invejoso. Ou então vai cair na besteira de falar assim, igual teve uma pessoa que comentou num vídeo aqui, os obreiros expulsam os demônios. Aí eu fiquei olhando assim, eu nem comentei, mas quem faz a obra não é Jesus Cristo? Porque naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome operamos sinais e maravilhas. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticai o mal. Ué, a pessoa vem e fala. É o cúmulo do absurdo. Eu, quando era da seita, quando era obreiro, aqui ó, tem uma gravata até hoje, estou usando ela aqui ó. Eu, quando era da instituição religiosa, eu tinha pleno conhecimento que tudo aquilo que eu fazia não era por intermédio da força do meu braço. Não era por intermédio da força do meu braço, e sim através do Senhor Jesus. Mas a pessoa não lê a Bíblia, não quer buscar conhecimento, fica nessa daí. Aí a pessoa chega, não, eu sou o Capitão Gravata, eu expulso o demônio. Ai. É isso aí, Vinícius Silva. Casa da Bênção, da Igreja do Samuel Coutinho. Isso aí. Bispo Macedo é ex de 2 instituições e o seu cunhado, o Romildo Ribeiro Soares, doutor, né? Advogado Romildo Ribeiro Soares, foi de 3. Porque a Universal, né? Cruzada do Caminho Eterno. Ai. Bispo Macedo foi lá e fez lá uma manobra para poder tirar o cunhado à frente da instituição. Mas isso daí, eu já gravei vídeos aqui a respeito do assunto, tá mais do que provado. Não tem dúvida. A pessoa acredita se quiser. Vai pesquisar, dá um Google, vai lá no Wikipédia e vê. É mentira? Tá bom, paciência. Vai aí acreditando aí no Wagner Negrão, no Adilson Silva, no Renato Cardoso, esses sujeitos todos com empresas no nome deles. Rosas Petúnia, não tem como contestar, então falam da sua máscara, grata pelo conhecimento que passa às pessoas. Pois é, esse daí é o argumento ad hominem. A pessoa não vem aqui dizer é mentira. O Bispo Macedo não tem um edifício em Miami, mas como é que você vai refutar isso daí? Prova cabal. Um site do governo que trata a respeito de taxas, de tributos que têm que ser pagos em relação à propriedade imobiliária em Miami. Tá o site aí, cara pálida. Vai lá, dá um Google, entendeu? Mas aí é melhor me chamar de caído, é melhor me chamar de endemoniado, é melhor falar que eu não tenho credibilidade pelo fato de eu usar máscara, fazer como o jornalista lá falou, que se eu uso máscara é porque eu tenho algo a esconder. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, Ricardo, Davi, nós mudamos muito depois que começamos a trabalhar denunciando a hipocrisia do sistema religioso. O dia que eu tirar a máscara, eu tenho certeza que muitas pessoas vão criar canais para dizer que eu era cruel, que eu era um obreiro cruel, mau, perverso. Mas eu fui tudo isso achando e acreditando que aquilo que eu estava fazendo era em prol da obra de Deus. Que tudo aquilo que eu estava fazendo seguia a direção do bispo e, consequentemente, estava seguindo a direção de Deus.
Mas a partir do momento que você consegue enxergar a hipocrisia do sistema religioso, faz um trabalho de desintoxicação e vai ler a Bíblia, você começa a chegar à conclusão que tudo aquilo que você fez foi em vão, foi única e exclusivamente para poder enriquecer esse homem que tá aí na tela aí, pô. Esse sujeito aí, ó. Foi só para enriquecer ele, meu amigo. Não foi para a obra de Deus. Não foi para o evangelho de Cristo. Não foi. Prova para mim onde que tem na Bíblia a fogueira santa de Israel. Jejum de Daniel, você não vai buscar informações. Você só vai beber da fonte que eles dão. Água podre, pessoal. Acorda, pô. Vigia. Street Road, quando você ficou... quanto tempo você ficou na Universal? O que foi a coisa mais grave que você viu? Bom, olha, eu cheguei na Igreja Universal Rosas um ano antes da igreja completar 10 anos. Foi ali em 1985. Eu lembro porque nos cartazes das instituições estava lá 10 anos de luta, 10 anos de vitória. Eles colocavam esses cartazes. Ela estava prestes a completar 10 anos. Tá? Isso foi antes da Copa de 86. Eu lembro dessa Copa muito bem porque foi o gol de mão do Maradona, tá bom? E fiquei até um ano antes da pandemia. Fui levantado obreiro entre o ano 2000 e 2001, tá? Fui levantado obreiro entre o ano 2000 e 2001 e fiquei até um ano antes da pandemia. E despertei antes, tá? Despertei antes. Fiquei acho que uns 5 anos como obreiro desperto. Ainda dava o dízimo, mas não participava de fogueira santa. E aí no último ano, acho que ali em 2019, meado de 2019, eu parei de dar o dízimo mesmo como obreiro. Nada me aconteceu, nada aconteceu até hoje, entendeu? E aí um ano antes da pandemia, eu consegui me desvencilhar de vez, tá? Eu fiquei por causa da minha esposa, que ela não queria sair, e aí lá eles têm esse argumento, né? Se o marido tá dando ouvido pros caídos, se separa. Se a esposa tá dando ouvido pros caídos, se separa. Eu já gravei vídeos a respeito disso, isso continua lá até hoje. Isso é difundido até mesmo entre os pastores. Pastor que está desperto, se a esposa souber, se separa. É por isso que esses casamentos são arranjados aí pelo Godlywood. Esse papo de casar pela fé é uma armadilha, porque geralmente a esposa ela foi direcionada para casar com aquele pastor, então não há o amor entre eles, não há o respeito, não há o carinho. Pelo contrário, existe a obra do Macedo que está em primeiro lugar. E diante disso, qualquer despertar, qualquer vacilo que tiver de um dos casais, eles se separam e vida que segue. Entendeu? Eles arrumam outro marido, arrumam outra esposa, arrumam emprego, entendeu? Eu tenho aqui, inclusive, um documento que eu vou soltar, mas não vou soltar aqui no YouTube porque eles vão reivindicar direitos autorais. Eu tô criando um projeto aqui chamado Vale a Pena Ver de Novo. O pessoal fala que eu tô aqui no YouTube querendo ganhar dinheiro, né? Então tá, aguardem aí o Vale a Pena Ver de Novo. É um documento que prova que, tipo assim, a pessoa vacilou, mas ela ainda interessa a cúpula, interessa a instituição, eles colocam a pessoa para poder trabalhar, tá? Tem aí o exemplo do Alfredo Paulo, tem aí o pastor Rafael Venâncio, que são provas vivas do que eu tô falando aí, entendeu? E você me fez uma outra pergunta, a coisa mais grave que você viu. Bom, não foi uma coisa não, mas você vai entender o contexto. Eles fazem de tudo para poder ocultar aquilo que é errado em prol da instituição religiosa. Por exemplo, nessa época aí, final da década de 80, início da década de 90, tinha um bispo responsável do grupo jovem. Ele saiu. É óbvio que ele cometeu um desvio de conduta que jogaram no ventilador, entendeu? Outra coisa também que eu posso contar, né? Que tem muita coisa que eu não posso contar. Vamos lá. Tinha uma menina que ela era candidata obreira. E aí os candidatos obreiros na época usavam uma camisa uma camisa de candidato. O uniforme era um pouco parecido com o das obreiras, mas ela botava uma camisa gola polo e botava a saia tal.
e ela deixou um pertence na sala das obreiras. E esse pertence sumiu. Era algo valioso para ela à época, entendeu? E aí acabou o culto, sumiu, ela entrou em desespero, começou a chorar, procura dali, o troço sumiu. Era caso de registro de ocorrência na delegacia. Aí o pastor virou e falou: olha, se você fizer um registro de ocorrência, você vai escandalizar o povo da igreja. Porque um bem desse não poderia sumir de dentro da sala das obreiras, porque só obreiras e o pastor auxiliar entram ali. E aí você vai estar envolvendo a igreja numa situação constrangedora. Ele falou lá os termos dele. Moral da história: a menina não fez o registro de ocorrência, ficou com prejuízo e de quebra, ela foi levantada obreira. Foi do grupo a que foi levantado mais rápido. Mas por quê? Pastor, eu entendi que o pastor usou isso daí como forma para abafar o caso. Vou levantar a obreira, que como obreira eu consigo manipular melhor. Entendeu? Isso é algo que, na minha opinião, é grave. Quer ver outra coisa grave também que eu achei? Quando eu estava na faculdade de Direito, eu contei isso na live que eu participei do Ricardo Costa. A pessoa doou para a igreja o único imóvel que tinha e negligenciou a família. A família dependia também daquele imóvel. A pessoa morreu, a família tinha que ficar com o imóvel como herança. Mas a pessoa doou para a Igreja Universal. E aí a Igreja Universal, vendo, poxa, a fulano, ele morreu, fez um testamento doando para a Igreja Universal esse imóvel, né? Mas como fulano tem lá família, tem herdeiros, nós não vamos botar esse povo para morar na rua. Nós vamos devolver o imóvel para essa família. A Igreja Universal fez isso? Não. A Igreja Universal foi lá, o advogado da Igreja Universal, que provavelmente não é obreiro, contestou dizendo que a manifestação de última vontade do doador tinha que ser preservada. Ou seja, a família vai morar na rua. A casa fica com a igreja. É óbvio que o juiz não acolheu isso. O juiz desfez a doação e devolveu o imóvel para a família. Mas eu, quando eu me deparei com esse caso concreto, não falava que o nome era Igreja Universal. Eu fui pesquisar a partir do momento que o meu professor virou e falou assim: isso daí aconteceu. Esse caso concreto que vocês resolveram aí é um caso verídico. E aí eu fui pesquisar o número do processo, descobri que a ré era a Igreja Universal. E aí eu vou vendo outras coisas. Muito adultério, entendeu? Antes de ter esse Godlywood, era o orar com obreiro, orar com obreira. Eu tenho uma história de uma obreira que orou com 4, 5 de uma vez, tinha até um pastor auxiliar no meio. Então você vai vendo essas coisas podres que eles vão varrendo para debaixo do tapete, entendeu? O caso do Lucas Terra, por exemplo, eu tinha visto no Linha Direta a primeira vez, mas eu estava tão cego dentro da instituição que eu fiquei olhando assim, fiquei me indagando, será que isso é verdade? Na época eu não estava na faculdade de Direito. Então, ao longo da minha vida dentro da Igreja Universal, fui vendo pontos de atenção que deveriam fazer com que eu despertasse. Mas quando você fica dentro daquelas 4 paredes, num ambiente controlado pelo Bispo Macedo e sua corja, você acaba sendo alienado. Então é difícil você despertar. Espero que eu tenha te respondido aí, Rosas. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Décio. Conheci um obreiro que tinha 22 anos de URD e ainda mora no barraco da avó, em uma favela da cidade, enquanto os bispos compraram palácios em Miami. Que hilário. Vai fazer o quê? Maria Socorro, boa noite, minha irmã. The Killer. Holder. Vou filosofar um pouco, manda aí. Tipo, a Bíblia representa a todos, mas nem todos representam a Bíblia. Diz tudo. Aquele filme, O Livro de Eli, retrata bem isso que você está falando. A busca da Bíblia para poder entrar nas mentes e nos corações das pessoas para aliená-las. Isso aí, muito bem. Isso aí, minha irmã. Belém do Pará, a verdadeira conversão vem do próprio Deus. Isso aí. Live sensacional. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou tentar trazer conteúdos sérios. Conteúdos com argumentos. Com base. Já que o pessoal fica me criticando por causa da máscara, quem der ouvidos,
amém. Quem der ouvidos, amém. Vai crescer, vai crescer. Mas os que estão de cara limpa estão enganando os fiéis. É isso aí. Ditaduras do Edi Pink Cérebro. Não precisa ir muito longe, não. Quantas igrejas universal lá no Rio Grande do Sul estão desativadas por causa do que aconteceu? Ué, eles não são de Deus? Cadê o discernimento do lobo-guará? Edir Macedo é meu pastor e nada me sobrará. Anderson Araújo, paz e graça, meu irmão. Tá aqui, ó. Aqui tem duas que foram embora, conhecidas, e me parece que agora elas casam onde está. Negócio tá feio lá. Isso aí, meu irmão. Seita cheque está afundando. Aqui está esvaziando. Lá ainda tem muita gente. Mas eu tenho compartilhado as denúncias. Muito obrigado, irmã. Ué, o Nervosão. O Nervosão usava aquele saco de papel na cabeça. Não estava dando trabalho a ponto da Igreja Universal ingressar com uma ação para tirar o canal do Profeta Nervosão do Brasil? Pô, é o que eu falo, é o argumento ad hominem. Eles não refutam os fatos, eles refutam as pessoas. O Nervosão cansava de gritar que o Bispo Macedo era diabético, e o Bispo Macedo quieto na dele. Quando não deu mais para esconder, ele falou, eu sou diabético. O Profeta Nervosão sempre falou que os bispos bebiam, eles nunca negaram. Depois o Bispo Macedo foi lá, eu bebo sim. Ué, o saco de papel na cabeça invalidou tudo aquilo que ele disse? Não vê aí quando Alfredo Paulo gravou o vídeo pedindo perdão à Igreja Universal? O pessoal virou e falou lá, tá vendo? Ele se vendeu. Ué, ele pode até ter se vendido, mas o ato dele gravar aquele vídeo refutou todos os elementos, todos os argumentos que ele trouxe com provas, argumento ad hominem, contra pessoas. Cristiano Veiga, só vi gente ficando rica na Universal na televisão. Pessoalmente só vejo os membros duros e quebrados. Traga-me uma pessoa que ficou mais rico ou tão rico quanto Edir Macedo. Chegou na Universal pobre, tá? Não vem com essa trazer juiz, trazer empresário, não. Quero que a pessoa chegue pobre, participe de uma fogueira santa atrás da outra durante 10, 15 anos e essa pessoa fique mais rica que o Edir Macedo. A melhor forma que tem de você ver a pessoa se quebrar é ela com o tempo dentro da igreja. Um fiel hoje vem aqui e me chama de cara endemoniado. Tem quanto tempo de Igreja Universal? 6 meses, 1 ano. Quero ver essa pessoa defender o Bispo Macedo daqui a 10 anos, participando de 2 fogueiras santas por ano. Meu conhecido tá de pastor caindo, kkk, de igreja, é um menino. Eu também, Cristiano Veiga. Do meu ponto de vista, o pastor Rafael Venâncio tem um pseudo canal de denúncias. Olha, é aquilo, né, meu amigo? Cada um trabalha como pode. Eu tenho algumas informações aqui do pastor. Tem um vídeo aqui antigo do pastor Rafael Venâncio. Aguarde o Vale a Pena Ver de novo que você vai me entender, Cristiano Veiga. Não vou dar spoiler, não. Tem muita coisa que será exposta depois que ele partir. E vão jurar de pé junto que ele foi salvo. As carruagens que pegaram Elias também levaram o Bispo Macedo. Só rindo mesmo. Vai ser pessoal, vocês não perdem por esperar. Eu queria tanto que o arrebatamento secreto fosse verdade, para vocês poderem ver o joio ficando para trás. Moisés Araújo, eu perdi meu casamento lá dentro. Fui procurar ajuda ao pastor e ele disse para minha ex não ter. Do de mim. Fui procurar ajuda bíblica com o pastor que não tinha nada para passar. Ele não tem nada para passar, meu irmão. Ele só tem envelope para passar. Moisés, não posso imaginar a sua dor, irmão. É isso aí, Anderson Araújo. Anderson Araújo, meu canal tem e-mail. Já falei pra tu, meu irmão. Manda e-mail, entendeu? A gente troca uma ideia, dá pra tu mandar áudio pelo e-mail. Vocês quiserem mandar áudio, manda pro meu e-mail. Pede o anonimato, publica aqui. Eu já vi muitos casamentos ir à ruína lá dentro por vários motivos e um deles a culpa dos pastores. Já ouvi casos de pastor pegando membro, já vi casos de membro pegando esposa de pastor e por aí vai, meu amigo. Eu tive a minha quase destruída até minha vida sentimental. A última vez que namorei lá, a moça terminou comigo para casar com o pastor. Eu falei que não iria voltar. Eu também passei por isso. Eu também já fui trocado por pastor.
Compromisso deles é com a instituição, não há amor. Eu sou casado com uma pessoa porque quando eu vi que tinha amor ali, o pessoal virou e falou assim, se você casar com ela, vai ser difícil de você ir pra obra. Eu fui e falei, renunciei. Falei, eu não vou pra obra, a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu estaria vasectomizado, pobre e enganado dentro dessa seita. Anderson Araújo, pois é, fui acreditando que eu poderia ter uma ajuda espiritual e acabei sendo prejudicado, enfim, sabe? Não nego os meus erros, mas fui procurar ajuda e tive isso. Eu já vi relatos aqui de pessoas dizendo que o pastor estava dando conselho pro sujeito se separar porque o pastor estava de olho na mulher do cara. Olha, não é fácil, eu perdi muita coisa na vida, hoje estou em paz, mas de vez em quando me encontro muito sensível psicologicamente. Todos nós, meu irmão, todos nós. Oro muito por você. Maria Socorro, gosto muito de você, Street Roider. Amém, irmão, oro muito por vocês. É horrível, às vezes eu durmo e tenho pesadelos de quando eu era auxiliar. É horrível, graças a Deus tenho Cristo, mas os pensamentos são horríveis. Meu irmão, tu vai dar a volta por cima. Adão Roberto Patrocínio. Opa, Minas Gerais, é isso aí, meu irmão. Anderson Araújo, pois é, meu irmão, não foi fácil não, meu Deus, vai me dando forças a cada dia. É isso aí, levanta a cabeça e bola pra frente, meu irmão. Reconheça que você foi enganado, procure se desintoxicar e seguir em frente. O livro de Eli já assisti faz alguns anos, porém não conhecia a palavra. Já estava para assistir ele de novo. É isso aí. Você vai ver com outros olhos. Rosas Petúnia. Street, se o obreiro estiver desempregado sem dinheiro para nada, como faz? Eles mandam você catar lata, vender bala no sinal, vender os pertences que você tem dentro da sua casa para poder participar da campanha. Isso aí. Eu fui esclarecido através do canal do Davi Vieira e agora eu acompanho os canais abençoados, graças a Deus, Holder. Amém, Maria. Amém. Vamos lá, pessoal. Aqui a patota do Didi nem chega aqui, pois tem medo por conta de algumas coisas que já falei à luz da Bíblia. O pior, eles se surpreenderam. Eu fiquei, mas eles não lê a Bíblia. Não lê. Ele não lê. Meu irmão, por onde anda o Profeta Nervosão? Gostava dos vídeos dele. Acompanho ele no Instagram. Ele disse que vai voltar a gravar vídeos em breve. Tomara. Ele me segue no Instagram também. Vascaíno doido, fanático. Vasco tomou de 6-1. Esqueci até de implicar com ele. Eu amo o Profeta Nervosão de coração, principalmente quando ele fala do Juju. Ele tem uma abordagem que eu prefiro não ter, entendeu? Até porque eu não quero comprometer o canal. O canal aqui, ele precisa... Pessoal, as denúncias não é uma corrida de 100 metros, não é uma meia maratona, entendeu? É um projeto de vida. Da mesma forma que despertamos vocês, virão outras pessoas do engano, que precisam ser despertadas. Se ficar, derruba canal, processa, a pessoa desiste. Desanima. Crisoca cabeçuda, Gigi... Meu Deus do céu. A música de... Vocês são fogo. Eu vou mandar... Tô criando coragem porque tem coisa tão pesada, mas eu vou mandar mensagem pra você. Vai mandando devagar, meu irmão. Vamos trocando uma ideia. Maria... Patrícia Rosa, eu passei 23 anos na seita, só eu como obreiro foram 20. Depois vou enviar meu relato, passei 23 anos dentro como obreiro e tecladista, saí em 2023 de lá. Caramba, meu irmão. Caramba. Manda assim. Amém, meu irmão. Torço por você, cara. Vai pro Senac. Tem curso online. Anderson, tô querendo gravar uma live com o Ricardo sobre investimento, sobre profissionalização. Muito esclarecedora. Cara, vai pro Senac que você consegue. Tem um curso lá que se eu fizesse como pastor em 3 meses eu dava um pé na Igreja Universal. Eu vou preparar meu relato e vou mandar. Amém, meu irmão. Passei 23 anos nessa seita. Eu e meu filho saímos, mas meu esposo continuou e tinha medo deles fazerem a cabeça do meu esposo contra mim. Como já vi muitos casos de casais que se separaram. Eles trabalham nesse sentido. Você, irmã, precisa ter paciência e calma. Tem que ter paciência e calma, entendeu? Tem que ter muita paciência e calma. Ele já saiu, né? Amém, amém. Meu esposo só saiu quando viu os caras. Amém. Pô, graças a Deus, porque é um alívio. É um alívio. Aí Anderson também foi tecladista. Se o canal ficar indisponível no Brasil, basta usar VPN para assistir. Eu não recomendo usar VPN gratuito, porque suas informações vão para qual servidor? E aí a pessoa tem que adquirir um VPN pago. Mas quem quer pagar? Poxa, o pessoal não quer ajudar o Marcelo Roque com R$5, R$10?
vai pagar uma assinatura de VPN, mas eu recomendaria o povo brasileiro, não só o povo que está preso dentro do sistema religioso, eu recomendaria o povo brasileiro a se familiarizar com o VPN para poder garantir uma certa privacidade, entendeu? Eu procuraria isso. Vou procurar Street Road. Meu irmão, me manda e-mail, Anderson Araújo, que eu te dou detalhes do curso, das informações. Você vê se vale a pena ou não, entendeu? Eu não posso jogar o curso aqui no ventilador, entendeu? Mas eu te garanto uma coisa, meu irmão. Em 6 meses, você vai estar fazendo estágio. Sei que tu tá aí no Nordeste, a coisa aí tá preta. Vai por mim, tô aqui para ajudar. Tive 2 filhas obreiras lá dentro, nunca deixei elas sozinhas, amém. Isso aí, a gente não pode deixar nossos familiares para trás. Se a gente não salvar a nossa casa, como é que a gente vai salvar os de fora? Graças a Deus, ele saiu em outubro do ano passado. Pera aí, pessoal, que eu tô aqui aguardando uma chamada, já fui até acionado aqui. Verdade, até porque não entendi. Tem gente que nem sabe o que é VPN, essa é a verdade. Pessoal. Meu filho foi convidado para dormir na casa do pastor, mas não deixei. Olha se deixa, me coloco no Lucas, da mãe do Lucas Terra. Não faça isso. Irmão, uso sempre VPN paga, várias VPNs grátis vendem informações. Exatamente. E muitas pessoas estão levando golpe por causa disso daí. VPN. É isso aí, meus amigos e amigas. Vou encerrar a live, tá? Peço a todos mais uma vez que se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, ative o sino para notificações. Procure caminhar na fé em Cristo com seus próprios pés, pessoal. É importante vocês buscarem compreender a verdadeira intenção dos líderes religiosos, tá? Argumento ad hominem, argumento contra as pessoas e não contra os fatos. Esta é uma das estratégias que vem enganando o povo. Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós.